Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o capitão Assunção, a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado capitão Assunção. Dispenso a leitura da ata da sessão anterior, mas antes declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Deputado Alcântara, alunos da sua cidade se encontram aqui. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse registrar e já chamar a atenção dele. Agradecendo a oportuna menção honrosa aqui do presidente, agradecer aqui os alunos do Misael Pinto Neto de Aracruz, a professora Gisele e Ivanilde, são 32 alunos, presidente, a quem a gente saúda aqui, da nossa terra amada de Aracruz. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, deputado Alcântara. Quero registrar para os colegas deputados que nós teremos que fazer uma reunião do Colégio de Líderes para já permanecer o que já é de costume nessa casa com relação o traje que é de acesso a este parlamento, a parlamento fora do Espírito Santo, no Espírito Santo, com relação ao respeito que nós temos aqui ao plenário, que não é diferente do Tribunal de Justiça, que não é diferente do Ministério Público, que não é diferente do Tribunal de Contas, que não é diferente de nenhuma casa de leis. Em homenagem ao deputado Alcântara, ao deputado Sérgio Meneghelli, que são duas figuras que eu respeito muito, mas enquanto presidente da casa eu vou fazer valer a lei e a ordem e, nesse caso, a próxima reunião do Colégio de Líder para tratar com relação aos trajes que dão a garantia de acesso ao plenário, conforme é o Congresso Nacional, também de forma que é lá no município de Colatina, o Poder Legislativo, que é em Cariacica, que é em Aracruz ou em qualquer outra região representando o Poder Legislativo. Parabéns, senhor presidente. Siga nessa linha de defesa da dignidade da casa. Há muito tempo que eu estou para ver isso aí, há um bom tempo que eu estou para ver essa resolução da mesa. Acho que é muito fundamental restaurar a dignidade das vestimentas na Assembleia Legislativa, como os outros poderes já fazem. Parabéns, segue essa linha. Comunicar aos colegas que o deputado Danilo Baense acaba de provocar a casa para que a casa se manifeste com relação a esse assunto que nós estamos colocando aqui no plenário, que não haveria necessidade de colocar em plenário, mas tendo em vista as provocações, naturalmente, como presidente da casa, e eu tenho que adotar as medidas necessárias e cabíveis, mas quero compartilhar, conforme foi o meu compromisso com os colegas de compartilhar essa gestão. Consulta aos colegas deputados se querem fazer registro de 1 minuto de silêncio. Deputado Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, hoje o Brasil teve uma manhã triste, né? Me comoveu também, porque desde a minha pré-adolescência eu sempre acompanhei a cantora, a atriz, a ativista Rita Lee, e eu gostaria que essa casa fizesse 1 minuto de silêncio pela grande mulher que foi Rita Lee, a importância que ela teve nesse país que tem. Hoje a gente vê todos os meios de comunicação se dedicando. Tem a vida dela é dela, mas realmente ela deixou um legado cultural muito grande para nós. Então fica aqui nossas homenagens à Rita Lee. Ok, com a palavra o deputado Zé Preto, que vai fazer um registro também, que essa mesa comunga, logo depois Tiago Hoffmann e depois deputada Irine. Presidente, é com muita tristeza que eu registro esta perda que o Espírito Santo
teve hoje, amanhã, às 4 horas da manhã, o meu amigo Fábio Brasileiro, foi diretor da Vale, era um apaixonado pelo Espírito Santo, uma pessoa que lutou muito para ver o Espírito Santo no que está hoje, uma pessoa que sempre era parceiro, era um político nato também, que gostava da política sadia no Espírito Santo, lutava pelas políticas de éticas importantes, de pautas importantes no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, levava o nosso Espírito Santo mundo afora. Então o Fábio Brasileiro, além de ser uma pessoa importante para o Espírito Santo, era uma pessoa também convivia, militava na política. Então, assim, eu peço um minuto de silêncio e peço também permissão ao senhor para nós tirar a bandeira do Espírito Santo, que ele era muito apaixonado pelo estado do Espírito Santo nosso. E é com muita dor que eu peço esse minuto de silêncio. Ok, deputado Tiago Hoffmann. Senhor presidente, obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, me juntar ao pedido de um minuto de silêncio do deputado Sérgio Meneghelli, em função do falecimento da cantora, atriz Rita Lee, que deixa um legado de lutas aqui no nosso país. Uma manhã triste para o Brasil, perde uma das suas maiores artistas. E quero também me juntar ao pedido de um minuto de silêncio do meu amigo Zé Preto em relação ao empresário Fábio Brasileiro. Fábio, que foi diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, uma entidade que foi fundamental para o resgate ético do Estado do Espírito Santo, quando lutou pelo combate à corrupção no início dos anos 2000. Uma organização empresarial apartidária, a quem eu rendo muitas homenagens e respeito, e o Fábio foi um presidente de diálogo, sempre dialogou com o poder público e faleceu muito jovem, deputado Hudson Leal, deixando também uma marca importante de trabalho por esse Estado. Obrigado, presidente. Deputada Irine Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, todos que nos assistem, servidores da casa, eu venho me somar aos demais parlamentares que vieram aqui prantear, eu acho que é esse o nome correto, a partida da grande mulher Rita Lee. Uma grande mulher que teve um papel importante no momento de transição da década de 60 no Brasil e no mundo. Uma mulher que veio com novidades e uma mulher que veio para se colocar, como uma cantora, uma compositora e uma pessoa, uma artista que falava das mulheres, colocava a questão das mulheres. A irreverência da Rita, talvez a gente vá demorar a encontrar uma outra pessoa, mas quanta sabedoria dentro daquela irreverência. Então fica aqui o meu sentimento pela perda de mais um baluarte da cultura brasileira. Viva Rita Lee. Com a palavra, deputado Hudson Leal. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio em memória, acompanhando o deputado Zé Preto, Fábio Brasileiro. Nós já tivemos lá em alguns eventos na propriedade dele lá em Pongal, um grande amigo, uma pessoa que trabalhou muito no Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Hudson. Com a palavra, deputado Dari Paguni. Também quero. Senhor presidente, primeiro eu quero somar com todos os deputados pedido de minuto de silêncio, mas nós não poderíamos também de deixar passar em branco o falecimento hoje do Robério Batiste. Robério Batiste é pai do Felipe Batiste, chefe de gabinete da deputada Raquel Lessa. Então eu queria aqui também pedir um minuto de silêncio pelo pai do Felipe, o senhor Robério Batiste.
Palavra a deputada Camila Valadão, logo depois deputado Alexandre Chambim. Presidente, quero me somar aos demais no pedido de 1 minuto de silêncio para o ex-deputado federal do Rio de Janeiro, David Miranda, que depois de 9 meses de internação em uma UTI, tratando uma infecção intestinal que inicialmente começou com essa infecção até que se tornou algo generalizado, faleceu no dia de hoje. O David era um militante na defesa intransigente dos direitos humanos no nosso país e fez um mandato brilhante na Câmara Federal representando o Estado do Rio de Janeiro. Então eu deixo toda a minha solidariedade aos familiares, amigos e dedico aqui também esse 1 minuto de silêncio. Com a palavra o deputado Alexandre Chambim. Obrigado, presidente. Deputado Marcelo, quero aqui somar um pedido de 1 minuto de silêncio com os colegas deputados em referência à nossa querida cantora Rita Lee, mas também registrar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do amigo Fábio Brasileiro, que eu tive a oportunidade de conhecer ainda adolescente e conheci toda a sua trajetória na Vale. Fábio, que quando eu era adolescente me aconselhava muito a ser um funcionário da Vale, mas se tornou um grande homem, se tornou um grande diretor da Vale e se tornou um grande homem responsável pelo desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, presidente do Espírito Santo em Ação, que vai deixar o seu legado de desenvolvimento para o nosso Estado. E eu somo junto com os colegas deputados pedindo 1 minuto de silêncio pelo falecimento desse grande capixaba que vai deixar saudades para o nosso Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Em nome da Assembleia Legislativa também, eu quero me somar a todas as manifestações feitas aqui, prestando homenagem póstuma à nossa cantora Rita Lee. Mas quero também fazer uma homenagem justa a Fábio Brasileiro, esse desenvolvimentista, esse homem que ajudou o Espírito Santo quando, inclusive, dirigindo diversas empresas, mas quando liderou o Espírito Santo em Ação, entidade essa que lá atrás, quando nós chegamos aqui na Assembleia, ajudou o Estado a fazer um planejamento importante, e esse planejamento fez com que o Espírito Santo pudesse olhar um horizonte diferenciado e chegar aonde chegou. Não me canso de registrar, Calegari, que quando cheguei na Assembleia, o salário dos servidores estava atrasado 3 meses e era o crédito rotativo que ele lançava a mão para poder ter direito ao seu vencimento, mas tinha que pagar juros. Fornecedores do Estado não tinham expectativa de receber. A capacidade de investimento era nada ou quase nada. E a várias mãos nós conquistamos para que o Estado pudesse ter uma capacidade de investimento e ter uma gestão que pudesse olhar para um horizonte independente de quem estivesse liderando o governo do Estado. E Fábio Brasileiro, das várias mãos que puderam escrever uma nova página do Espírito Santo, ele foi quem também botou um bocado de tinta nessa página. E nesse caso agora a gente presta, em nome da Assembleia Legislativa, 1 minuto de silêncio em homenagem a essa figura ímpar, que eu não estive presente no velório dele, mas é preto e deputado Tiago Hoffmann. O Zé Preto está indo, representando a Assembleia, Tiago Hoffmann esteve mais cedo. Então, nesse momento, eu peço a todos se coloquem em posição de respeito, atendendo às solicitações dos deputados Sérgio Meneghelli, Zé Preto, Tiago Hoffmann, Irine Lopes, Hudson Leal, Dari Pagung, Camila Valadão, Alexandre Chambinho e a mesa diretora.
Muito obrigado a todos. Quero também aqui, já vou lhe dar pela ordem, deputado Zé Preto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Zé Preto, logo depois, deputado Sérgio Meneghelli. Presidente, destacar também da nossa querida MIAIP, um povo assim, com compromisso, está ali do Maio Laranja, contra o abuso sexual de crianças, faz um trabalho da Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus de MIAIP. Então, assim, quero que o senhor também destaque aí, é um trabalho maravilhoso que essas pessoas faz no trânsito, faz nos sinais de Guarapari, conscientizando, né, sobre o abuso sexual, que há de ver que a nossa cidade de Guarapari teve uma criança abusada até a morte com 2 anos e meio de idade. Então, assim, está de parabéns. A gente vê hoje pessoas sendo solidárias a esse projeto. O pastor Zé Luiz também está aí, com todo mundo, eu não sei falar o nome de todos, mas todos, seja bem-vindo a essa casa, e essa casa abraça vocês, abraça esse projeto, Assunção. Esse projeto é maravilhoso, então, assim, estou com vocês, obrigado por estar aqui. Hoje eu estou, assim, muito corrido, porque nós tivemos a perda do nosso amigo. Depois o meu amigo aí vai ter o tempo do partido, eu quero que ele fale e dê destaque a essa comissão que está aí hoje de MIAIP. E o mais é desejar a vocês felicidade, estamos juntos nessa batalha. Deputado Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, já que o senhor tocou publicamente, eu não gostaria que um assunto tão banal como esse de trajes fosse discutido em plenário, mas eu queria justificar ao senhor que em momento algum eu estou desrespeitando a lei. Eu queria desafiar o deputado dessa casa que apresenta algum artigo aí que a gente é obrigado a usar terno e gravata. Eu acho que isso não faz um homem melhor ou parlamentar melhor. Os grandes políticos que forem presos, que deram prejuízo a esse país, tudo usava terno, gravata, um cromo alemão. Então eu acho que roupa não faz a personalidade de um político. O que faz a personalidade de um político é o respeito ao seu eleitorado, ao seu trabalho. Se o senhor fizer um projeto de lei dizendo que eu sou obrigado a vir de terno e gravata, eu vou vir. Caso contrário, vocês vão me barrar no plenário, que é um desrespeito que vocês estão tendo. Um vem com roupa de polícia, vocês não falam nada. Outro vem com chapéu, ninguém fala nada. Eu fiz campanha pedindo confiança ao povo desse jeito que eu estou aqui, sem esse blazer. Mas agora o senhor me chama a atenção publicamente como se eu estivesse desrespeitando a lei. Eu não estou. Não tem no regimento dessa casa que eu sou obrigado a usar terno e gravata. Se vocês gostam já de Jorge Armani, Hugo Boss, eu respeito. Vocês gostam de alguns se acham mofadinha, eu respeito, mas o meu estilo é esse, é All-Star, e eu não vou mudar minha personalidade para agradar as aparências. Eu peço às deputadas, inclusive, que me ajudem. Eu tive a preocupação de fazer um documento, apresentar o senhor à mesa, para vocês me darem uma resposta para votar, e o senhor pega, esculhamba eu e o deputado Alcântara publicamente, como se nós fôssemos mendigos. Então, eu gostaria, ou o senhor faz a lei, ou eu vou continuar vindo do jeito que eu quero vir. Muito obrigado, deputado Meneghelli. Passamos então à primeira fase do expediente. Senhor presidente, só pela ordem aqui para registrar a presença de um tema muito importante, eu fiz até um requerimento a essa casa. Dia 18 nós temos o Dia Nacional do Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil no Brasil. Cumprimentar aqui as pessoas que estão se manifestando nessa casa e convidá-las e convidar toda a população capixaba à sessão especial que nós, através da mesa, faremos em homenagem a esse importante tema, uma vez que nós temos cerca de 500 mil crianças e adolescentes abusados por ano no Brasil. Sintam-se representados, estaremos juntos em defesa das nossas crianças e das famílias capixabas. Presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado delegado Danilo Maes. Presidente, eu quero saudar aqui também aí as pessoas que vieram lá de MIAIP. O deputado Zé Preto está junto deles.
um tema muito importante. Eu estive aí durante os 2 últimos anos da legislatura passada, à frente da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e Política sobre Drogas. Somente no ano 2021 e 2022 foram registrados aqui na Grande Vitória mais de 3.500 ocorrências de violência contra criança e adolescente ali na DPCA. Nós tivemos também no ano de 2021 1.078 estupros de vulneráveis. 1.078 estupros de vulneráveis. Tivemos também, lamentavelmente, no ano de 2021, 299 partos de meninas de 10 a 14 anos. Uma criança de 10 anos dando à luz uma outra criança. Após uma fala minha aqui na tribuna dessa casa, o então deputado Dr. Eco Silveira informou que fez um parto de uma menina de 14 anos que já era o 3º filho. Dr. Rafael Favato também fez um parto de uma menina de 12 anos que já era o 2º filho. Então todas essas meninas de 10 a 14 anos, essas 299 meninas que deram à luz a uma criança, elas foram vítimas de estupro. E nós cobramos isso do Ministério Público e fizemos aí, presidente, mais de 6.500 indicações somente na Comissão de Proteção à Criança e Adolescente. Muito obrigado. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Danilo Baense. Primeira fase do expediente, sujeito à deliberação para simples despacho. Os itens 1 e 2 são justificativa de ausência dos parlamentares. Despacho para esses itens é justificada a ausência da Secretaria 3, 7 e 8, 2023 e 15, 2023, deputado Janete de Sá, indicando Máximo Braga para uso da tribuna popular. Deferido ofício 79 e 223, todo 2023, deputado Hudson Leal, comunicando seu desligamento da Comissão de Infraestrutura, ciente à Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 5 ao item 8, trata de projeto das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para o item 7 e 8, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas à presidência. Despacho para o item 5 junte-se ao projeto de lei 306/2023. Despacho para o item 6 a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 9 ao item 21, trata de requerimento de informações oficiais. Despacho para todos esses itens oficis. Item 22, requerimento 80 do ministro deputado Pablo Muribeca, de licença paternidade. Defiro a Secretaria providenciar o ato de licença. 23, requerimento 04 do ministro deputado Teodorico Ferraço, de licença tratamento de saúde por 10 dias. Defiro a Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 115 do ministro deputado Dari Pagung. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 116 do Ministério da Mesa Diretora ao projeto de lei complementar 03 do Ministério da Mensagem Governamental. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 117 do Ministério da Mesa Diretora ao projeto de lei 375 do Ministério da Mensagem Governamental. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 119 dos deputados Marcelo Santos, Coronel Wellington Mazinho dos Anjos ao projeto de lei complementar 26, de autoria do deputado Coronel Wellington. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Marquinho, eu só não estou autorizando incluir ele na ordem do dia. É o item número 27. Aprovado, mas não está incluído na ordem do dia. Do item 28 ao item 69, trata de indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Pergunta, senhoras e senhores deputados, se nós podemos fazer a inversão
da fase das comunicações para que possamos ingressar diretamente na ordem do dia. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade, inclusive com encaminhamento do deputado Calegari. Passamos então à fase da ordem do dia. Antes, porém... Não, ordem do dia. Antes, porém, eu consulto ao deputado Tiago Hoffmann, deputado Dari Pagung, respectivamente. Líder, deputado Dari, vice-líder, deputado Tiago Hoffmann. Nós temos aqui na pauta, antes de ingressarmos na fase da ordem do dia, nós vamos aqui fazer a eleição da corregedoria da Casa. Ok? Você... Atos aí, porque eu soube que ia ser o Vandinho quando eu entrei, que queria ser. Deputado Sérgio Meneghelli, o regimento da Casa é muito claro. Quem quiser se candidatar, basta apresentar a chapa. Vossa Excelência está apresentando o seu nome? Ah, ok. Essa chapa foi formada quando? Ontem? Eu pergunto aos deputados se alguém gostaria de apresentar uma chapa. Presidente, séria a parte. Presidente. Deputado... Vai lá, pode falar. Presidente, vamos encaminhar a votação. Vamos lá. Deputado Mazinho dos Anjos. Os deputados se preparam neste momento para a eleição da Corregedoria Geral da Assembleia para o próximo biênio, ou seja, para os próximos 2 anos. A Corregedoria é o órgão responsável por fiscalizar a postura dos parlamentares de acordo com a Resolução 1775 de 1995, que estabelece a conduta e os deveres dos deputados de acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar. O órgão é composto pelo corregedor, vice-corregedor, 3 membros efetivos e 3 suplentes. Os deputados devem apresentar a chapa e a eleição é feita de forma nominal.
Deve acontecer nos próximos minutos a eleição da corregedoria, de acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar, né? Esse é o código que prevê a conduta dos deputados e os seus deveres e também prevê as medidas disciplinares que podem ser aplicadas em caso de transgressões. E entre as punições estão advertência, censura, suspensão por 30 dias do mandato e até a perda do mesmo. Segundo a resolução, qualquer parlamentar, cidadão ou... Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a título de colaboração, eu estou vendo uma desavença muito grande, porque tinha outros nomes. Então, veja só, formar uma chapa agora, votar agora. Então, vão formar essa chapa fora de plenário, o senhor apresenta, coloca na pauta, não tem, ficou sem eleger, agora tem que ser com regime de urgência desse jeito. Eu estou vendo deputados insatisfeitos, conversas que eu estou ouvindo aqui, então eu acho que o mais sensato nesse momento era formarem as chapas, depois sim apresentar o plenário, mas não agora, vai fazer a chapa e já vão votar. Eu quero analisar todos os componentes da chapa. Os deputados estão apresentando as chapas que vão concorrer à Corregedoria da Casa, que é composta pelo corregedor-geral, vice-corregedor, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. Segundo a resolução que estabelece o Código de Ética e Decoro Parlamentar, qualquer cidadão ou pessoa jurídica pode apresentar denúncia contra os deputados por descumprimento ao previsto na legislação. A Corregedoria tem, então, 15 dias úteis para fazer a apuração dos fatos, ouvir a defesa do denunciado e realizar o encaminhamento de acordo com o caso. Mas vale ressaltar que as denúncias precisam ser identificadas, elas não podem ser anônimas. Eu sou dos Vingadores. Suspender a sessão por 5 minutos para que nós possamos reiniciá-la. 5 minutos. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de, aproveitando a presença da Sociedade Civil Organizada de Meiaípe, na qual a Assembleia de Deus de Meiaípe se faz presente, gostaria de dar os parabéns a todas as pessoas, as cidadãs daquela localidade que se fazem presente, deixando nessa tarde suas atividades profissionais e diversas outras atividades para vir aqui à Assembleia Legislativa de uma forma bastante cidadã e democrática, fazer um movimento em prol do Maio Amarelo,
que é sobre o abuso sexual e a violência infantil. Esse movimento que ele atinge a todos os 5.568 municípios do Brasil, os 78 municípios capixabas, e nós definitivamente não podemos deixar somente para o poder público adotar as providências, criminalizar, tipificar e também fazer a sensibilização da comunidade. A própria comunidade, por si só, através dos seus cidadãos, eles estão de parabéns por vir aqui fazer sua parte, uma vez que esse mal ele atinge indistintamente todas as classes sociais, todos os municípios capixabas, e que de uma forma bastante especial a Assembleia de Deus de Meiaípe vem aqui a essa Assembleia fazer esse movimento positivo, demonstrar solidariedade e a sua preocupação com esse tema tão relevante. Obrigado. Agora o repórter Leandro Tedesco traz informações direto do plenário sobre a eleição da Corregedoria com a Procuradoria da Casa. É com você, Leandro. A gente viu que a sessão ela deu uma pausa. O que está sendo votado? A sessão agora ela deu uma pausa para ser escolhida a chapa para a composição da Corregedoria da Assembleia Legislativa. A Corregedoria ela é um órgão importante na Casa que ela vai ser responsável pela supervisão da conduta dos parlamentares. É bom a gente explicar que a Corregedoria da Assembleia é voltada apenas para os deputados, né? Embora esteja esse nome Corregedoria, ela não visa apurar condutas irregulares de servidores, apenas de deputados. Então é composto uma chapa, onde você tem um presidente, um vice-presidente e demais membros, onde eles vão ser responsáveis por receber denúncias, receber demandas para que eles sejam responsáveis para apurar eventuais desvios, eventuais condutas dos deputados, né? Que a gente tem um código de decoro parlamentar. Então, essa corregedoria ela vai apurar esse decoro dos parlamentares. Se uma conduta do parlamentar viola o decoro, ele pode ser até mesmo perder o mandato dele. Então, a corregedoria tem esse papel de fiscalizar, né, de julgar o parlamentar sobre o decoro parlamentar dele dentro da Assembleia Legislativa. Doutor Vinícius, essa corregedoria, ela busca apurar, investigar a conduta do deputado fora da Assembleia, não só aqui dentro, né? Assim como acontece na Polícia Militar, que tem a corregedoria, esse é um órgão interno da Casa. Perfeito. O decoro parlamentar, ele é de forma ampla, né? Tanto aqui da conduta interna como da conduta externa também. O parlamentar, assim que ele toma posse, ele tem a prerrogativa, mas também tem os deveres dele, né? Então, a questão da imunidade parlamentar dele, ele tem que ficar atento tanto aos atos internos quanto aos atos externos, né? Externa corporis, que a gente fala. Então, essa corregedoria, ela tem uma ampla visão sobre a conduta do deputado, tanto de forma interna como de forma externa. Muito obrigado, doutor Vinícius, procurador e diretor da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Muito obrigado, doutor Vinícius. Gabi, voltamos com você. A gente ouviu agora a entrevista do Procurador-Geral da Casa, doutor Vinícius, que explicou um pouco sobre o funcionamento da Corregedoria. Neste momento, os deputados estão se preparando, apresentando chapas para a eleição da Corregedoria, que, como o doutor Vinícius frisou, é o órgão que fiscaliza a postura dos deputados de acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar. A corregedoria é composta pelo corregedor-geral, vice-corregedor, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. E a discussão agora em plenário é a formação das chapas para a eleição, que é feita de forma nominal.
Está reaberta a sessão e eu pergunto se tem alguma chapa para que possa ser apresentada para a composição da corregedoria com membros e titulares. Corregedor geral, vice-corregedor, 3 membros efetivos e... Senhor presidente, tem uma chapa escrita. Tem uma chapa escrita? Deputado João Coser chapa pode fazer a leitura. Corregedoria. Corregedor geral, deputado Mazinho dos Anjos, vice-corregedor Vandinho Leite, membros efetivos Deninho, deputado Danilo Baiense, deputado Lucas Escaramuça. Suplentes Calegari, deputado Chambinho, deputado Wilson Leal. Essa chapa, presidente. Mais algum parlamentar gostaria de apresentar alguma chapa? Não tendo nenhuma chapa, passaremos então ao processo de votação. Chapa única. Como voto, deputado Adilson Espíndola. Marca para mim o voto. Cantando o voto aí. Sim. Voto sim, senhor presidente. Deputado Adilson Espíndola vota chapa única. Como vota... Tem um papel ali, ó. Esse aí, daí. Como vota, deputado Alcântara Filho. Sim, presidente. Deputado Alcântara Filho vota chapa única. Deputado Alexandre Chambinho. Voto na chapa única, presidente. Deputado Alexandre Chambinho vota chapa única. Deputado Bispo Alves. Pulou eu por quê? Ausente. Pulou Alain. Desculpa, deputado Alain. Sim, chapa única. Deputado Alain, chapa única. Deputado Calegari. Chapa única, sim. Deputado Calegari, chapa única. Deputada Camila Valadão. Sim, chapa única. Deputada Camila Valadão, chapa única. Deputado Capitão Assunção. Sim, presidente, chapa única. Deputado Capitão Assunção, chapa única. Deputado Coronel Wellington. Sim. Deputado Coronel Wellington, chapa única. Deputado Dari Pagung. Voto sim, presidente. Sim, chapa única. Deputado Delegado Danilo Baense. Voto sim, chapa única, presidente. Deputado Delegado Danilo Baense, chapa única. Deputado Deninho Silva. Eu queria fazer um questionamento. Mas está com 4 do bloco 2. Preciso de você. Não, ficou como? Só ficou... Excelência, voto sim. Tá? Obrigado, deputado Deninho Silva, chapa única. Deputado Bruno Rezende. Voto chapa única, senhor presidente. Obrigado, Bruno Rezende. Deputado Bispo Alves. Chapa única, presidente. Muito obrigado, deputado Bispo Alves, chapa única. Deputado José Rocha Esmeraldo. Voto na única chapa, sim. Muito obrigado, deputado José Esmeraldo. É Rocha mesmo. Deputado Gandini. Nessa tem que ser o microfone, eu vou tirar a Vossa Excelência desse momento que está atualizando suas informações. Tranquilo, presidente. Chapa única. Deputado Fabrício Gandini, chapa única. Deputado Hudson Bocão Leal. Senhor presidente, eu voto na chapa única. Deputado Hudson Leal, chapa única. Deputada e ministra Irini Lopes. Chapa única. Deputada Irini Lopes, chapa única, sim. Deputada Janete de Sá. Ausente. Deputado João Coser. Chapa única, senhor presidente. Deputado João Coser, chapa única. Deputado Lucas Polezi. Pela ordem, presidente, eu só gostaria de saber se respeita a proporcionalidade dos blocos. Parece que tem 4 do bloco governista e um só do nosso de titular. Teria que ser 3-2, não, presidente? É uma chapa, com direito até à apresentação de outra chapa. É composição do plenário. E a composição do plenário apresentou apenas uma chapa. Naturalmente não houve questionamento, tanto que nós estamos no processo de votação, mas respeito a questão, pela ordem de Vossa Excelência, e pergunto qual é o voto. Tudo bem, favorável. Lucas Polezi vota sim. Lucas Escaramuça.
Voto sim, chapa única, presidente. Lucas Caramussa vota sim. Deputado Marcelo Santos, presidindo, não vota. Deputado... Mas eu posso votar. Voto sim. Deputado Mazinho dos Anjos, Superman do Noroeste. Presidente, voto sim, presidente, com a chapa única. Deputado Mazinho dos Anjos vota sim. Deputado Pablo Muribeca, de licença médica. Deputada Raquel Lessa, ausente. Deputado Sérgio Meneghelli. Voto no Mazinho, voto sim. Deputado Sérgio Meneghelli vota sim. Deputado Teodorico Ferraço, de licença médica. Deputado Tiago Hoffmann, vice-líder do governo. Senhor presidente, eu voto sim. A essa altura, a chapa única já reúne os votos necessários para vencer a eleição. Então, já parabenizo a chapa única, presidida pelo deputado Mazinho dos Anjos e com a vice-presidência do deputado Vandinho Leite. Parabéns à Corregedoria da Casa. Deputado Tiago Hoffmann vota a chapa única sim. Deputado Vandinho Leite, microfone. Tá aí do seu lado aí. Vossa Excelência pode ligar aí. Só levantar, ele já está funcionando. Agora deu. É uma questão de volume, hein? Voto sim. Deputado Vandinho Leite vota sim, chapa única. Deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto se ausentou porque foi fazer em representação lá no velório do nosso Fábio Brasileiro. Vamos proclamar o resultado. Deputado Danilo Baiense, por favor, proclame o resultado. Presidente, 25 votos sim dos 30 deputados e chapa única, né? Então ela venceu com 25 votos. Deputado e primeiro secretário João Coser, para fazer a leitura da nova composição da Corregedoria da Assembleia com os respectivos cargos, que são esses aqui na íntegra. Corregedor-geral, deputado Mazinho dos Anjos. Vice-corregedor, deputado Vandinho Leite. Membros efetivos, Deninho Silva, deputado Danilo Baiense, deputado Lucas Escaramuça. Membro suplente, deputado Calegari, deputado Chambinho e deputado Hudson Leal. Dessa forma, então, nesse momento, eu declaro empossado em face do resultado, declaro eleita a chapa única que obteve 25 votos. Declaro empossado o novo corregedor-geral da Assembleia Legislativa, o senhor deputado Mazinho dos Anjos. Declaro empossado no cargo de vice-corregedor-geral o deputado Vandinho Leite. Declaro empossado como membros titulares da Corregedoria senhor presidente, pela ordem. Os deputados membros titulares da Corregedoria, os deputados Deninho Silva, Danilo Baiense e Lucas Escaramuça. Declaro empossado como os membros suplentes da Corregedoria os deputados Calegari, Chambinho e Hudson Leal. Estando composta a Corregedoria Geral para o biênio fevereiro de 2023 a janeiro de 2025. A presidência parabeniza a todos os eleitos e deseja aos mesmos sucesso e um bom trabalho nesta função. Ouço agora, nesse momento, o deputado Fabrício Gandini. Parabéns à chapa eleita da Corregedoria. Só recorrer do item 14 da pauta da 32ª sessão ordinária. É um projeto de lei que foi despacho denegatório, eu peço para recorrer à Comissão de Justiça. Está deferido. Obrigado. À Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, pela ordem, gostaria de fazer uma fala bem rápida, agradecer
a confiança de todos os deputados e deputadas aqui dessa casa. A corregedoria é uma grande responsabilidade. Eu tenho 18 anos como advogado, tratando, Calegari, principalmente com direito administrativo e direito público. Já atuei em diversas ações de probidade, diversas notícias de fato junto ao Ministério Público, defesa de gestores. E a gente vive no país, infelizmente, um apagão de canetas, deputado Capitão Assunção. Muito pelas diversas ações de probidade, ressarcimentos junto ao Tribunal de Contas, ações na Justiça Eleitoral. E a gente tem que analisar com muito zelo e trabalhar muito a prevenção. Existe erro, existe falha e existe equívoco na administração pública. Infelizmente, às vezes o erro, a falha e o equívoco é levado como se fosse uma irregularidade e é levado para, às vezes, denegrir e acabar com a imagem de uma pessoa, que às vezes é um gestor público, às vezes é um parlamentar, e a gente fragiliza as instituições representativas, demonizando as atuações por erros e fragilidades. E a gente tem que ter muita serenidade na atuação da corregedoria, e é isso que vai pautar, eu acho que todo o grupo aí que compõe essa chapa da corregedoria, pautar a serenidade e a justiça, sem querer cometer nenhum tipo de ação contrária a nenhum colega ou algum servidor da casa, porque a corregedoria também analisa os servidores da casa. Então a gente vai atuar com muita prevenção e com muita serenidade na corregedoria. Então eu agradeço a todos os colegas e colegas pela confiança e votação por unanimidade na chapa única. Obrigado, presidente, e devolvo para a continuação dos trabalhos. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu peço recomposição de quórum, por favor. A recomposição de quórum é amparada pelo regimento nesse momento, então eu solicito. Ok. Ministro. Está encerrado o painel de votação. Não há quórum para manutenção da sessão. Vamos encerrar a sessão e, antes, porém, eu convoco os senhores deputados para a próxima, que é amanhã, às 9 horas da manhã. Está encerrada a sessão. Você acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira, que aconteceu aqui no plenário Dirceu Cardoso. Hoje, a Corregedoria Geral da Assembleia foi eleita. O atual corregedor é o deputado Mazinho dos Anjos e o vice-corregedor é Vandinho Leite. Mais informações sobre tudo o que aconteceu aqui hoje você acompanha no nosso site, nas nossas redes sociais e também às 10 da noite no jornal Panorama. TV Assembleia, mais perto de você.